Amém. Jeremias capítulo 15 diz: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, os que são para cativeiro, para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao deserto, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. O que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Amém. Você pode sentar. Irmão, nós conhecemos um pouco do ministério de Jeremias, o profeta, o grande profeta Jeremias. E aqui temos um episódio em que Jeremias está recebendo uma palavra de Deus terrível. Nós já vimos que o chamado de Jeremias é um chamado muito desagradável. O tipo das coisas que muitos não querem fazer. O próprio Jeremias vai dizer assim, aí mesmo nesse verso 10 do capítulo 15, ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Enfim, Jeremias vai entender que o chamado dele é complicado. E ele cria contendas, porque ou ele fala o que Deus mandou, ou ele se cala. O chamado de Jeremias me faz lembrar que muita gente não gosta de inimizade. Mas Jeremias foi o cara chamado para criar inimizade. O chamado de Jeremias me faz ver que muitos não alcançarão o propósito de Deus nas suas vidas. Por quê? Não querem contenda, não querem intriga, não querem tumulto. Muita gente gosta de viver uma vida tranquila, muita gente não. Todo mundo gosta de viver uma vida tranquila. Eu também gosto de viver uma vida tranquila, em paz. Vivo o meu dia a dia, não é o que nós costumamos dizer? Só que quando compramos ou nos entregamos ou ainda aceitamos a convocação de Deus para a sua obra, acabou a tranquilidade. Ao contrário, não, mas Jesus não é paz. Jesus é paz interior, mas no mundo não tem paz com o mundo, não. Jesus falou, se o mundo vos amar, né? Invertendo a questão, se o mundo vos amar é porque vocês pertencem ao mundo.
Deus falou: o mundo vai vos odiar. Por quê, Senhor? Porque eu com o meu sangue vos comprei. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Essa mensagem, irmão, é para ser repetida todos os dias. Nós precisamos entender que não somos do mundo. Mas vê se a grande massa pensa assim. Que nada, as pessoas estão o dia a dia fazendo projetos de se arraigar no mundo. A grande preocupação, estou falando de crente mesmo, a grande preocupação de crentes é deixar patrimônio para os seus filhos. Deixar os seus filhos bem instruídos com uma faculdade de preferência, passando num concurso público. É ou não é? É ou não é? Então, o que nós temos que entender? O patrimônio que nós temos que deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Não que eu possa deixar a minha fé para o meu filho, mas eu posso deixar o meu exemplo, porque se eu for um cara muito abusado, folgado, intrépido, de fé, Deus vai operar na minha vida. E esse exemplo vai ficar para o meu filho. Se esse exemplo ficar, Deus resgata a alma dele. Mas muitos deixam ouro, prata, carro, brilhante, e aí se cumpre o que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua fé, se perder a sua alma, né? Que daria o homem em resgate da sua alma? Então, o chamado de Jeremias é a conturbação. É o tipo da coisa que ninguém quer. E cada vez que eu lembro do chamado de Jeremias, eu fico um pouco feliz. Porque eu vejo um exemplo, né, na minha vida. Quem sou eu antes de conhecer Jesus? Eu tinha um pensamento social de paz e ajudas e o humanitarismo. Esse era o Tupirani. Mas o servo de Jesus Cristo, eu não estou nem aí para isso. Eu só faço o que Deus me manda fazer. Me compadeço de quem precise. Me compadeço de quem tenha necessidade. Mas se Deus me disser não, eu ponho a minha compaixão e os meus sentimentos no bolso e sigo em frente, porque eu aprendi que acima dos meus sentimentos existe a obediência ao meu Deus. Então, meu irmão, Jeremias é o homem da contenda, é o homem da intriga, né? E esse verso 10 é uma pérola. Porque as pessoas dizem assim: não, mas não se pode pregar certas coisas, não se pode pregar divisão das igrejas. Imagina, a igreja, se a igreja só tem um cabeça que é Cristo, não existe divisão nisso. Mas se existe divisão, é porque não há Cristo. Ah, sim, me mandaram um e-mail que eu cliquei, depois eu mandei para várias pessoas de uns batismos lá. Quem assistiu? Chegou a assistir? Assistiu 1, assistiu 2, assistiu 3, os batismos. As pessoas completamente possessas, endemoniadas dentro da igreja, e o povo, glória a Deus e aleluia, dizendo que era batismo no Espírito Santo. Olha, veja só. Aí depois, não está pregando divisão das igrejas. Aquilo é igreja? Onde o diabo está fazendo gracinha, batendo palma, é igreja aquilo? É a igreja na visão dos católicos, é a igreja na visão dos umbandistas, é a igreja na visão desses bestas confeccionados por seminários. Ah, eu fiz teologia. É mesmo? Os parabéns. Já entendeu João 3,16? Então, meu irmão, muita gente tem a visão errada. E o resultado? O resultado é o que? Esse vídeo aí que eu mandei para várias pessoas, quer dizer, mandei não, repassei, né? Mandaram para mim, assisti e eu repassei. Para que as pessoas vejam o que acontece dentro dos lugares chamados igreja. Estão de Bíblia na mão, estão orando, estão cantando, estão tocando, estão fazendo tudo isso. Mas quem está passeando lá,
Ah, sim, estão até falando um nome tal, Jesus. Mas quem está passeando lá, quem está fazendo a arruaça, é Satanás. Gente lá caindo endemoniada, era demônio aquilo ali, né? Histerismo, gente desequilibrada. Uns estavam precisando só de hospital mesmo, mas outros não, outros estavam precisando realmente procurar uma igreja de verdade. E as pessoas acham que está tudo bem. Assim, irmão, essa cena aqui, do que nós estamos vendo, a história de Israel. Jeremias, quando recebe essa palavra aqui de Deus, no capítulo 15, ele vem de uma situação, ele já passou inclusive pelo capítulo 7, né? Já pregou na porta do templo. Deus está dizendo assim, olha, se Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face, saiam. Moisés foi aquele intercessor, que quando Deus disse, vou destruir esse povo, Moisés se levantou, não Deus, não destrói esse povo não, se tu for destruir esse povo, destrói a mim também, risca o meu nome do livro dos vivos. E Deus falou assim, não, eu não vou destruir esse povo, aceitou a intercessão de Moisés. Samuel também era um profeta tremendo, respeitadíssimo, mas Deus está dizendo assim, nem mesmo se Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, por causa desse povo, eu não ouviria. Ou seja, o povo que Deus chamou, o povo que Deus separou, o povo que quando os inimigos vieram, Deus colocou a mão e Deus foi o cerco daquele povo. Quando os inimigos vieram com as suas flechas, com as suas lanças, Deus colocou a mão na frente. Deus dizia para eles, ri deles, zomba deles, ó filha de Sião, despreza os teus inimigos, porque eles não lançarão uma flecha, o Senhor teu Deus é o guarda de Israel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Toma ali promessa, este povo separado, agora Deus está dizendo assim, que eles saiam da minha presença, nem se Moisés e Samuel intercedessem por eles, não ia adiantar. Uma lição poderosa que eu agarro com unhas e dentes. O Deus que chama é o mesmo que rejeita. O Deus que salva é o mesmo que condena. O Deus que dá o céu e a sua glória é o mesmo que tem o inferno para nós passarmos a eternidade. Eu não abro mão dessa lição. Eu me agarrei nela desde a minha mocidade, com unhas e dentes. E é esse medo, esse pavor de Deus que tem me ajudado também a caminhar. Porque iras, momentos, eu já tive de vontade de jogar tudo para o alto, mas eu dizia, não, meu compromisso é com Deus, e eu tenho temor pela minha alma, eu sei que o Deus que me chamou, o Deus que me tirou do lamaçal da macumba, do lamaçal do espiritismo, das comidas para os bonecos de gesso, para os capetas, aquele Deus que me tirou lá das esquinas, das encruzilhadas, esse Deus poderoso é o mesmo que pode me condenar, pode acabar comigo. O Deus poderoso que me tirou do catolicismo, dos bonecos de gesso, das missas para os mortos, esse mesmo Deus é o Deus que, depois de me tirar desse charco de lodo, desse lamaçal, colocar os meus pés sobre uma rocha, me dar um novo cântico, me fazer ser cheio do Espírito Santo, pisar na cabeça de Satanás, esse mesmo Deus, se eu vacilo, ele me destrói, porque ele não tem compromisso comigo, ele tem compromisso com a justiça e com a verdade. Essas lições são poderosas, essas lições são inigualáveis, enquanto muita gente abestalhada está por aí caindo pelas tabelas. Por quê? Porque insistiu em criar na sua cabeça um Deus de amor e compaixão e ponto final, um Deus que está sempre de braços abertos. Mentira, esse Deus não existe.
O Deus que pregamos neste lugar tem braços abertos, sim, mas tem chicote preso na cintura, e a hora que precisa usar, Ele usa. O nosso Deus não tem só cajado, tem espada também. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, Deus está dizendo, nem a intercessão de Moisés. Imagina, sabe o que Deus disse para aquele povo de Moisés lá? Moisés, tá bom, eu não vou destruir esse povo não, mas eu não vou mais no meio deles, porque se eu pisar no meio desse povo, na minha ira eu vou consumir todos eles, então eu não vou nem mais passear no meio desse povo, porque você sabe que Deus é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro, não sabe? Mas Deus está dizendo, eu não vou no meio, eu vou enviar o meu anjo, mas eu não ando no meio deles, porque senão eu consumo eles no zelo, na minha ira, eu acabo consumindo eles. Ou seja, Deus estava muitíssimamente irado com aquele povo, e aceitou a intercessão de Moisés. Agora, com esse povo aqui, de novo, a descendência de Abraão, o povo de Israel, Deus está tão irado, mas tão irado que diz assim, dessa vez, nem se Moisés intercedesse, juntamente com Samuel, nem os dois juntos. Então, irmão, essa é uma lição poderosa. Não se iluda com a questão de um Deus bom. Iluda-se sim, se posso assim usar a palavra ilusão. Iluda-se sim com a questão de um Deus justo. Se você andar em justiça, meu irmão, aí sim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se você anda em justiça, você ri, zomba dos inimigos, zomba dos adversários, zomba dos exércitos da terra, zomba das organizações humanas, zomba de todo mundo, escarnece, pisa em cima de leis humanas, das armas humanas, e você zomba de tudo e permanece de pé, porque a justiça de Deus te faz ficar de pé. Agora, se você não anda na retidão, nem ouses abrir a sua boca para dizer Deus meu, porque Deus não é Deus de quem não anda na retidão. Deus só é Deus de quem anda na verdade e na justiça. O contrário deste povo aqui, que Deus está dizendo, lança-os de diante da minha face e saiam. Será que quando te disserem, para onde iremos? Você vai dizer o seguinte, Jeremias, os que vão para a morte, para a morte, para a espada, os que vão para a fome, os que vão para o cativeiro, para o cativeiro. Ou seja, Jeremias, vai lá e profetiza para eles, que eu estou entregando eles, eu estou abandonando eles, e eles vão te perguntar, Jeremias, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Aí você dá um recado para eles, Jeremias. Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que morrer de fome, vai morrer de fome, pela espada, pela espada. Quem tiver que ser arrastado cativo, vai ser arrastado cativo. Quem tiver que ser arrastado pelos cães, vai ser arrastado pelos cães. Mas não é este o povo que Deus separou com grande zelo? Irmão, entenda isso, Deus te separou com grande zelo, Deus te trouxe a este lugar para ouvir certas coisas absurdas que você nunca ouviria em outro lugar. Deus te separou com grande zelo. Olha o milagre como Deus te trouxe a esse lugar. Agora, antes de você tomar as suas atitudes, tomar as suas decisões, dobra os joelhos e fala com Deus. Dobra os joelhos, não brinca com salvação, não brinca com coisa séria. Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e quando ele encontra a brecha, ele pula, e quero ver alguém escapar das garras de um leão. Só Jesus para libertar. Mas se ele não quiser libertar, se ele estiver dizendo, é para a morte, é para a morte. É para a espada, é para a espada. É para o cativeiro, é ser arrastado pelos cães, é ser arrastado pelos cães. É morrer de fome, porque eu não vou livrar ninguém. Imagina, de quem nós estamos falando?
do povo que mais teve promessas em toda a história da manifestação de Deus. São milhares de anos Deus cercando esse povo, cuidando desse povo, preparando esse povo para uma glória tremenda. Só olhar na história deles, as manifestações de Deus, nós veremos que a coisa foi transcendental. Aqui diz: porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Olha o que Deus está dizendo: eu os visitarei com o quê? 4 gêneros de males. Nós sabemos o que significa o número 4, que reporta norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos da terra, como costumamos dizer, ou seja, para onde eles forem, não tem escape. Irmão, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tem gente nessa noite aqui que queria ouvir uma mensagem de paz e amor. E a mensagem é essa: anda no contrário do que você está ouvindo aqui, e você vai ver que Deus é bom. Está entendendo, meu irmão? Anda no contrário dessa rebeldia aqui de Israel, e você vai conhecer a paz e o amor de Deus. Agora, não fique querendo ouvir palavras de paz e amor. Aprenda as lições, mesmo com o erro dos outros. Então, Deus está dizendo assim: eu vou visitar eles com 4 gêneros de males. Ou seja, para onde eles fugirem, o mal vai alcançá-los. Quem ficar na terra vai ser alcançado pelo mal. Quem for levado cativo vai ser alcançado pelo mal. Quem for peregrinar em terra estranha vai ser alcançado pelo mal. Não tem escape, porque o inimigo deles sou eu, o Senhor. Mas Deus se faz inimigo do ser humano? Deus não é inimigo só do diabo? Deus não é inimigo só dos que fazem o mal? Dos assassinos, etc, etc. De quem Deus é inimigo? Nós vamos seguindo o texto. Deus se tornou aqui inimigo do seu próprio povo. Ou seja, se é assim, então o seu povo deixou de ser povo. Você é povo de Deus, irmão? Eu sou povo de Deus? Então vamos lutar para continuar sendo. Vamos nos esforçar. Vamos ser, como a Bíblia diz, forasteiros e peregrinos em terra estranha. O que é um forasteiro e um peregrino em terra estranha? É alguém que não tem a sua atenção atraída por nada. Ali tem um palácio de cristal. Nessa terra eu não tenho nada. Eu sou um forasteiro e peregrino. Deixa eu seguir o meu caminho. Ali tem barras de ouro. Eu não vou nem olhar para lá, para o reluzir do ouro, porque eu sou forasteiro e peregrino nessa terra. Nada me chama a minha atenção. Ali tem a sedução, tem a sensualidade. Isso também não me atrai, porque eu sou forasteiro e peregrino em terra estranha. Eu não tenho herança neste mundo. E diz então, 4, entregá-los-ei ao deserto, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Ora, quem está reinando aqui não é o Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. Mas o mal está vindo por causa do que ele fez há anos e anos atrás. Ou seja, meu irmão, você quer ver a tua descendência abençoada? Você ama os teus filhos? Então anda na presença de Deus. Porque Deus faz misericórdia e benevolência a milhares daqueles que o amam. Enquanto ele visita a maldade dos pais, dos filhos, até 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, faz misericórdia a milhares do que o ama. Você quer o bem dos seus filhos? Anda na presença de Deus. Lembra daquela mulher que chegou diante de Eliseu? Se não me falha a memória. O profeta chega lá, vai conversar com ela, e ela diz assim: olha, eu não tenho nada em casa, traduzindo, né?
estou na maior fome, vou morrer, mas tu sabes que o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Aí Eliseu diz assim, ele temia o Senhor? Então o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Tá bom, é o bastante. Por quê? Porque o teu marido temia o Senhor. Seja esperto, meu irmão. Eu estou deixando um patrimônio. Eu estou deixando um patrimônio. São as cadeias, são as algemas, são as afrontas. Eu estou deixando um patrimônio imenso, que nem todas as escavadeiras e todas as dinamites do mundo conseguirão implodir, porque esse patrimônio é espiritual. Ninguém conseguirá derrubar esse patrimônio. Enquanto for pregado o evangelho na terra, todo descendente meu, e descendente não é só DNA, descendente é outras coisas, todo descendente meu que fizer menção da fé e da confiança diante de Deus, será bem lembrado por Deus. Faça o mesmo, meu irmão. Você não vai deixar de dar um curso para o seu filho, estudar francês, italiano, alemão, japonês. Não, isso aí faz parte. Mas nunca a tua confiança poderá estar nisso. Os nossos filhos estarão bem se eles conseguirem entender a herança de fé que nós estamos deixando para eles. Aqui diz: entregá-los-ei em todos os reinos da terra por causa de Manassés. Então o que acontece? Alguém cometeu delitos lá atrás, e isso vem recair sobre aqueles que agora, anos e anos depois, estão ali naquela mesma terra. É o que nós chamamos de maldição, como está escrito: eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, meu irmão, não deixe esse rastro que possa permitir que a maldição se perpetue na sua casa, na sua descendência. Não deixe esse rastro. Se alguma coisa está pairando na sua mente nessa noite, é hora de você abrir o seu coração e falar com Deus, porque João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui diz: porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Ou seja, chega de oportunidades. Toda hora que eu digo que vou destruir, eu acabo não destruindo. Digo que vou destruir, acabo não destruindo. Estou sempre dando mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Agora eu estou dizendo, eu me cansei desse negócio. Irmão, uma coisa que eu aprendi, que a paciência de Deus tem limite. E outra coisa que eu também aprendi, que eu não sei quando é esse limite. A paciência de Deus tem limite, e eu não sei quando é esse limite, portanto é bom eu não arriscar demais. É bom não arriscar demais. Viu que Saul errou? Errou a primeira vez, errou a segunda vez, errou a terceira. Na terceira Deus vem e diz assim: basta. 3 vezes foi o bastante. E Davi? Davi errou uma. Quando Davi errou uma, o Senhor vem e diz assim: a espada nunca mais se apartará da tua casa. Foi uma só. Então, como a paciência de Deus reage diante das nossas transgressões? Aqui diz assim: tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. O que aconteceu? Babilônia entrou em Jerusalém e acabou com tudo. Não ficou pedra sobre pedra naquele lugar.
Então, tu me deixaste, tu voltaste para trás, ou seja, tu deixaste de caminhar, tu paraste de me seguir. Então, eu, o Senhor, vou estender a mão contra ti e vou te destruir. Deus não está dizendo, eu vou te entregar aos inimigos. Não. Eu vou deixar que os exércitos te invadam. Não, Deus está dizendo assim, tudo que vai acontecer, os inimigos, os exércitos, tudo é a minha mão, sou eu que estou realizando todas essas coisas, eu vou destruir Jerusalém. Mas quem edificou Jerusalém? Quem multiplicou aquele povo? Quem deu a eles lençóis d'água, terra fértil que mana leite e mel? O que eu tenho aprendido? O Deus poderoso que pode me dar muitas coisas é o mesmo Deus que me tira. Existe uma passagem em Romanos 11, 29 que diz assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É Paulo escrevendo uma situação de que Deus ainda vai restaurar a nação de Israel. Não tem nada a ver com a questão de que Deus dá alguma coisa e nunca mais tira. Ao contrário, tira e tira muito. Saul não era rei? Quem pôs Saul como rei? Deus. Quem deixou, quem se arrependeu, quem tirou Saul do reinado? Deus. Então, como que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis? Por acaso teve exceção na vida de Saul? Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi dentro de seminários que eu passei e dentro de igrejas que eu passei, as pessoas se prenderem muito a isso. Não, eu tenho um dom de Deus, nunca mais eu perco esse dom. Infeliz, pode perder até a salvação, que dirá um dom. Aqui diz, padejá-los-ei com a pá nas portas da terra, desfilhei, destruí o meu povo. Olha o que Deus está dizendo, desfilei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Agora, irmão, segura um pouquinho a onda que eu vou traduzir para você o que aconteceu, que Deus está falando desse versículo aqui, que ele está dizendo que eu fiz, trouxe ao meio-dia um destruidor. Esse meio-dia, quando a Bíblia fala de meio-dia, ela está falando do horário de comer. Ela está falando da fome que Deus trouxe a essa cidade que estava em rebeldia. Jerusalém, povo de Deus, judeu, é Jerusalém a fome, Deus deixou a fome. E diz assim, que encheu a cidade de terror. Você sabe que terror foi esse? A fome que Deus permitiu em Jerusalém foi tanta. Vou falar rapidamente, que mulheres chegaram ao ponto de cozinhar os seus filhos e comer. Eu estou dizendo que o Deus que nós temos dito aí, Deus é amor, Deus é bom demais, né? A gente entra nas nuvens, Deus é muito bom. Pois bem, esse Deus deixou que a fome chegasse a tal ponto que mulheres ficaram, praticamente perderam a noção de tanta fome, o organismo totalmente louco já, enfurecido pela fome, enfraquecido. Mulheres chegaram ao ponto de cozinhar os seus filhos e botar um banquete. Casas foram saqueadas. As pessoas com fome na cidade, devido ao cerco de Babilônia, elas não tinham como sair porque iam morrer. Então começaram a se assaltar dentro da cidade. Um invadia a casa do outro. Flávio Joséfo escreve dizendo que os soldados com fome, sabia que tinha uma mulher que tinha alguns recursos lá, e eles sempre invadiam a casa dessa mulher para roubar recursos. Sempre era uma das mulheres ricas da cidade. Flávio Joséfo, historiador judeu. E essa mulher, um dia ela disse, eu vou pegar esses soldados. Sabia que os soldados vinham praticamente na mesma hora roubar as coisas da casa dela. Essa mulher matou o próprio filho e pôs à mesa. Quando os soldados chegaram, ela
apresentou a mesa para eles e eles foram e comeram satisfeitos. Depois, no final, ela mostrou o que eles tinham comido. Sabe o que é isso, irmão? Sabe por que essas palavras assim que até arranha a garganta, mas nós temos que falar? É para nós entendermos que Deus não é um ser estático. Deus trabalha com verdade, justiça e integridade. Deus não aceita que voltemos atrás. Diz assim, ó: tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Agora vai acontecer isso aí, ó, ao meio-dia vem o destruidor e o terror vai invadir a cidade. Sabe, irmão, que muita gente não sabe quem é Deus, brinca e só vai conhecer o desprezo e a ira de Deus. Nesse púlpito a gente sempre fala muito, irmão, leve a sua vida espiritual a sério, é o mais precioso que você tem. Eu já passei por essa terra, irmão, sem emprego, sem salário e sem dinheiro, mas com Deus, todos os dias a minha fome era saciada. Nós temos que aprender a andar com Deus. Nós temos que parar com esse negócio de ignorar Deus. Temos que parar com esse negócio de lembrar de Deus num horário de igreja, num horário de culto, num horário de reunião. Deus tem que finalmente fazer parte do meu dia a dia. Deus tem que deitar comigo na cama, Ele tem que sentar comigo na hora do café, Ele tem que sentar comigo na mesa do almoço, Ele tem que andar comigo no meio da rua. Eu tenho que desenvolver a minha vida de tal maneira que seja assim. E não apenas que, eu vou lá na igreja, tipo assim, eu vou ver Jesus hoje, lá na igreja, eu tenho encontro com Ele lá na igreja. Não, eu tenho que ter um encontro com Jesus todos os segundos da minha vida. A minha vida tem que ser real. Tem que haver uma realidade. Senão, meu irmão, a possibilidade de você se desviar, cair, naufragar, é muito grande. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas aonde? Aqui na igreja? Que eu vou trazer à memória as coisas de Deus? Eu tenho que trazer à memória as coisas de Deus, é lá fora, no meio da selva de pedra, dentro do meu local de trabalho, dentro da faculdade, dentro dos locais de estudo. É lá que o tempo todo eu tenho que ser um Jeremias, mesmo que a palavra vá contrariar todo mundo, que todo mundo vai virar a cara para mim, a glória do rosto de Cristo vai me contemplar. E é isso que eu preciso. Eu não preciso de um vizinho me dando bom dia, eu preciso é dos anjos me servindo. Eu não preciso de um vizinho que tenha um carro que vai me socorrer na dificuldade, eu preciso é do braço forte do anjo do Senhor. É disso que eu preciso. Eu preciso de Deus. E quem confia em Deus não perde batalha. Os que confiam em Deus, os que guardam a sua palavra, bendito é no campo, bendito na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair. Só vai estar por cima e nunca por baixo. Será sempre cabeça e nunca cauda. Esta é a realidade, irmão. Andar com Deus é sério. Andar com Deus não é o que estão fazendo por aí. Andar com Deus não é você se tornar o dizimista, o Gideão. Andar com Deus não é você carregar as macumbas ungidas para dentro de casa. Andar com Deus é compromisso. Tratar Deus como alguém que está diante de você. Alguém que você tem que honrar a sua palavra e as suas atitudes para com Ele, como Ele sempre honrou contigo. Deus está dizendo, eu vou fazer o seguinte, ao meio-dia eu envio o destruidor. Ficou todo mundo esperando, cadê o destruidor? Estou vendo ninguém. Passou o primeiro dia e o cerco de Babilônia está lá fora. Cadê o destruidor? Não estou vendo ele. Está vendo, Jeremias? Tu é um profeta de meia tigela. Que destruidor? Ninguém conseguiu entrar aqui, espera. Depois de 1 ano de cerco, 1 ano da cidade cercada, eles não tinham mais aonde plantar um grão de arroz. Aí Deus disse assim, agora vocês vão ver onde está o destruidor. Amém, meu irmão? A hora de Deus é maravilhosa quando vem para o bem, e é terrível quando vem para o mal. Temos que andar com Deus. Diz então
Verso 9. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. O texto é repleto da expressão, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. E nessa noite, mediante esse texto, eu posso dizer também, diz o Senhor, andai na minha presença e serei prósperos, conquistareis. Mas diz o Senhor, se vos desviardes e voltardes atrás, eu mesmo os destruirei. Amém, meu irmão? Esse é o nosso texto. E que não seja lido somente aqui por você, não, que você possa carregá-lo para casa com carinho e dizer, Deus, revela a mim o que o Senhor não revelou ao pastor. Deus, me mostra o que o Senhor não mostrou ao pastor. Deus, me edifica o que o Senhor não edificou ao pastor. Me instrui naquilo que o Senhor não chegou a instruir o pastor. Paga o preço, meu irmão. Vai para a intimidade com o teu Deus e você vai ver que os céus vão se abrir. Não esqueça, porém, que os céus que se abrem para o bem, também se abrem para o mal. A espada que te protege dos teus inimigos é a mesma que arranca a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que Deus é bom, mas a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Amém, irmão? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.